O efeito Pablo Marçal continua gerando desdobramentos na esfera eleitoral, inclusive na justiça eleitoral. E a gente se depara com esse tipo de matéria aqui, ó. Campanha de Pablo Marçal pode levar TSE a avaliar as regras eleitorais. O efeito Pablo Marçal, o fenômeno Pablo Marçal, balançou todas as bases da política no país. E, naturalmente, o sistema, o establishment, tenta se reinventar de alguma maneira para poder neutralizar o fenômeno. Até porque o Pablo Marçal saiu na pesquisa presidencial da última semana, do último domingo, com incríveis 18 pontos percentuais, perdendo apenas para o Lula nesse momento, que performa 33 pontos e vem em queda vertiginosa. A questão é a seguinte: todo o sistema não sabe lidar com o fenômeno das redes sociais, com a dinâmica de comunicação do Pablo Marçal, com o tamanho que ele tem nas redes e também com a forma como a campanha é feita. Então, em razão de tudo isso, naturalmente tentam se reorganizar para criar travas através da legislação eleitoral para impedir que o Pablo Marçal e que novos candidatos como o Pablo Marçal surjam no país. E o TSE vem então a querer legislar novamente no assunto para, de alguma maneira, impedir que novas candidaturas e que o próprio Pablo continue performando. Isso é bizarro, isso inclusive atrapalha as bases, as diretrizes da democracia brasileira. Porque, vamos concordar, a democracia plena pressupõe naturalmente que as pessoas tenham liberdade de fazer campanha, que as pessoas tenham liberdade de pensar, que as pessoas tenham liberdade de ser o que elas são e demonstrem isso na campanha. Porém, a justiça eleitoral e todos os demais candidatos, os candidatos do sistema não gostam disso. Eles não gostam, de maneira alguma, que candidaturas venham a romper o que eles entendem por normal. Eles gostam daquele marqueteiro quadrado que faz uma arte bonitinha assim, ó, beba água, água é bom, tome sol, exceto ao meio-dia. Aquela campanha chata, enfadonha, que não tem graça nenhuma, que você não pode apontar o dedo para o seu adversário, que você não pode apontar os podres do seu adversário. Então, olha só o que foi dito aqui, hein? É bastante interessante, olha o que a matéria diz. A candidatura de Pablo Marçal à Prefeitura de São Paulo trouxe novos desafios para a Justiça Eleitoral. Com ex-coach, e é engraçado que a imprensa chama ele de ex-coach o tempo todo, para de alguma maneira desqualificar o cara que é um empresário altamente bem-sucedido, um bilionário. Mas coisa que os repórteres não são, isso que é bastante legal. Mas enfim, como ex-coach fora do segundo turno, a expectativa é que a campanha nada ortodoxa promovida por ele leve a mudanças das regras eleitorais para 2026. Essa é a avaliação de ministros do TSE, advogados e professores da área, ouvidos nas últimas semanas pelo Valor. E aí segue, olha só que interessante, embora não seja nenhum fenômeno extremamente novo, especialistas apontam que o TSE vai ter que se preparar melhor para enfrentar a participação de influenciadores digitais na campanha, sejam candidatos ou apoiadores. Não é razoável o fato de José Luiz da Atena ter deixado seu programa na TV para disputar a eleição na capital paulista, enquanto Marçal pôde manter todos os perfis nas redes. E aí, esse ponto é bastante interessante, porque esse foi o argumento trazido pelo Datena. Olha, eu tive que sair do meu programa, que tem capilaridade. E por que o cara tem a rede social? A questão é a seguinte: sair da TV é porque a TV é uma concessão pública. Se você está na TV, você está se valendo de uma concessão pública para capitalizar politicamente. A rede social, ela está aí para todo mundo. Eu tenho rede social, você está na minha rede social vendo esse vídeo agora. As pessoas têm rede social, os candidatos têm, os adversários têm. Se o Pablo Marçal é melhor que os outros, ele vai ser punido por ser melhor que os outros no uso das redes sociais? Você quer o quê? Limitar todo mundo? Porque o Pablo Marçal, por exemplo, não teve acesso a tempo de TV, coisa que o Datena teve, que o Ricardo Nunes teve, que o Boulos teve. A questão é que o Pablo Marçal é melhor que todos nas redes sociais. E os influenciadores têm essa habilidade. Eu tenho a vantagem de performar bem nas redes sociais. Porque eu sou bonito? Não. Porque minhas propostas são melhores? Também não. Mas porque eu tenho um conteúdo programático interessante que faz com que as pessoas acompanhem os meus conteúdos. Se os meus adversários são chatos, enfadonhos, se eles não conseguem articular as redes sociais, se de alguma maneira eles não sabem entregar para as pessoas o que as pessoas querem, é problema deles. As pessoas consomem o conteúdo de acordo com a liberdade delas naquilo que elas entendem como adequado. Infelizmente, a legislação eleitoral deixa bastante claro aqui nessa matéria para vocês que eles querem impor a você, limitar a sua liberdade de escolher o que você quer. Inclusive limitar a informação que chega para você através das redes sociais no período eleitoral.
Isso é um completo do absurdo. Isso é limitação da liberdade. Eu gravei esses dias aqui no meu canal falando justamente sobre o experimento que foi a censura impetrada pelo TSE no Twitter, limitando a liberdade das pessoas, inclusive deste que vos fala, durante o período eleitoral. Então, naturalmente, aquilo foi um laboratório para as eleições de 2026, que vai ter ainda mais censura. E o TSE já deixa bastante claro que pretende censurar. Por quê? Porque o sistema não sabe lidar com influenciadores como o Pablo Marçal e pessoas que tenham a habilidade de utilizar as redes sociais. Só que sabe quem acaba calado com isso? As pessoas que fazem voto de opinião. O voto de opinião, ele não está ligado à entrega de cesta básica, à compra de voto, aquele escândalo eleitoral. Ele não está ligado àquelas coisas idiotas que marqueteiros ficam falando e vendendo para as pessoas. Não. É um voto por conta do que a pessoa representa, qual a causa, quais são as propostas, os ideais dela. As pessoas que votaram em mim, as mais de 100 mil pessoas que acordaram no domingo e pensaram, pô, esse Rubinho tem alguma coisa decente, é porque acreditam no meu trabalho. São pessoas que apresentaram um voto de opinião. O mesmo vale para outros candidatos de São Paulo, tanto de esquerda quanto de direita, que receberam o voto de opinião. É diferente para daqueles candidatos fisiológicos, que são normalmente os candidatos do executivo, que ficam ali naquela política chata. Não, olha só, nem pela esquerda, nem para a direita, é para frente que vai. Aquela coisa completamente cansada. E aí, naturalmente, eles querem limitar você porque a velha política quer subsistir, limitando a sua informação. É isso que está acontecendo agora e é isso que a gente não pode permitir, de maneira alguma, que aconteça. Porque eles querem estrangular políticos como o Pablo Marçal, políticos como eu, pessoas que têm o voto de opinião e que, graças a você que se alimenta de informação, que consome conteúdos de verdade, que busca aprender, que busca evoluir, melhorar a mentalidade, entender o que está acontecendo, eles não gostam de você. Eles não gostam da gente e tentam todo o tempo nos calar. E a gente não pode permitir, de maneira alguma, que isso aconteça. E aí, inclusive, saiu no Conjuro, olha só. A pesquisa publicada pelo Senado em 2019, 45% dos entrevistados afirmaram ter decidido o voto considerando informações publicadas em alguma rede social. Dados recentes ilustram que 88% da população brasileira tem acesso à internet. E aí qual é o ponto? A informação é dada pela internet, as pessoas consomem a informação na internet, as pessoas mais pobres têm acesso à internet. E é justamente aí que a esquerda tem perdido território, porque eles buscavam enganar essas pessoas com informações falsas, aquela conversa do Lula de tirar milhões da pobreza, que todo mundo sabe que é mentira. E com a dinâmica da informação, com acesso às redes sociais, as pessoas conseguem, através do celular, se informar e ultrapassar essas barreiras mentirosas criadas pela esquerda. Quem está perdendo hoje com todo esse acesso à informação é a esquerda. Tanto é que o PT elegeu apenas 3 prefeitos no estado de São Paulo. São mais de 650 prefeituras. Quando a gente olha o mapa eleitoral do Brasil, a hegemonia da esquerda caiu. O PT foi derrotado. E essa é a grande realidade, essa é a grande máxima da eleição. E a derrota foi tão grande que o Metrópole fez essa matéria aqui, ó, onde aponta que o fenômeno do Pablo Marçal e a forma como ele atacou e assassinou a reputação do Guilherme Boulos no primeiro turno criou uma barreira que ele não consegue transpor a ponto dele não conseguir ser um candidato competitivo no segundo turno. Ou seja, por mais que o Pablo Marçal não tenha ido para o segundo turno, a forma como ele fez campanha neutralizou o Guilherme Boulos e é o que apurou aqui numa matéria bastante sóbria da Metrópolis. E quem é o grande perdedor com tudo isso? A esquerda. Sabe por quê? Olha só, programa de 58 milhões para a cultura beneficia ONGs ligadas a assessores de ministério petistas. Incrível! Incrível! Quem poderia imaginar? Aquele papo de cultura, vamos fortalecer a cultura, é simplesmente um engodo, uma baboseira da esquerda para jogar dinheiro no bolso de assessores. É o que acontece. Entre os contemplados, está o empresário Mato Grosso que responde por envolvimento em quadrilha acusados de crime de peculato, desvio de recursos, lavagem de dinheiro. A Operação Pão e Circo do Ministério Público Estadual investiga desvios milionários na cultura do Estado. No Distrito Federal, a ONG contemplada para liderar o Comitê Associação Artística Mapati, uma conhecida fomentadora da cultura em Brasília, que também é acusada de desvios. É impressionante. A ministra Margarete Menezes, que é a ministra do Lula, foi pessoalmente ao lançamento do Comitê da Cultura do Paraná, bloqueio de carnaval, toda aquela conversa fiada que eles defendem, que simplesmente joga dinheiro sem qualquer investigação, sem qualquer critério, afinal de contas, nesse sentido, não há licitação, a tomada de preços ali tem excludente da lei de licitação, eles contratam quem ele quer, faz uma verdadeira farra com o nosso dinheiro e, naturalmente, pela dinâmica da informação, essa farra está com os dias contados.